Atenção, 3, 2, 1. Estamos ao vivo mais uma vez, mais uma quarta-feira. Nós chegamos ao meio do ano. Hoje é exatamente o meio do ano, vocês sabiam? O meio do ano hoje. O ano tem 365 dias, pede o chat GPT aí para dividir por 2. A gente está hoje exatamente no meio do ano. Por que você sabe isso, Emanuel? Porque hoje é aniversário da minha irmã, parabéns para ela, que geralmente entra na live aqui. E segundo, porque eu tenho uma meta de receber um valor X de dividendos e eu preciso somar que ainda falta meio ano de dividendo para receber. Então, o chat GPT que me respondeu isso, entendeu? Nós estamos aqui em mais uma live, começamos alguns minutinhos mais cedo hoje, por quê? Porque estamos com alunas hoje aplicadas e a gente está aqui sempre revendo os outros pontos anteriores. Para vocês que estão aqui, a gente está conversando, é algo muito importante para mim treinar vocês e nós temos isso tudo gravado em outras lives. Pessoal, falava com vocês aqui segunda e terça, isso é muito importante. Esse final de semana, eu, Pedro e Victoria estávamos em São Paulo e é uma experiência muito legal para todas vocês treinarem isso também, tá? Treinamento, com certeza a Victoria passou para um próximo nível. A mente dela foi desbloqueada nesse final de semana em vários assuntos. Quando eu falo isso conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, ter novos acessos, isso é super importante para o advogado. Ah, Emanuel, você está falando isso por quê? Porque hoje o assunto que nós vamos tratar é identificação. E vamos falar sobre esses assuntos. Anteriormente, nós falamos sobre relacionamento. Quem vende mais é quem se relaciona mais. Se quiser passar para cá, pode passar lá. Quem vende mais é quem se relaciona mais. Tem advogado aqui que veio conversar comigo no nosso plano de carreira que está faltando um número X de clientes para fechar. Essa pessoa, quando vier conversar comigo, eu já estou olhando para elas agora, eu vou te perguntar, com quem que você se relacionou nos últimos 3 meses? Quais novos contatos você fez nos últimos 3 meses? Por quê? Porque não adianta que a gente espere resultados diferentes sem fazer ou sem tomar atitudes diferentes, né? Vocês me veem aí, eu estou sempre em palestra, eu estou sempre em eventos. Por quê? Porque eu estou buscando me relacionar. A chance de eu vender um contrato numa palestra é muito maior do que no sofá da minha casa, vocês concordam? Segundo, a gente falou sobre múltiplos pontos de contato. Eu utilizo uma palestra, eu utilizo um evento, eu utilizo um jantar para conhecer a pessoa, mas depois eu vou trabalhar para que ela me veja em vários outros lugares. A gente está no YouTube hoje, a gente está no Instagram hoje, a gente está no Facebook hoje. E lá naquela live eu ensinei o ouro, que é o status do WhatsApp, lembra disso? Depois a gente falou sobre o princípio do não otário. A gente não trata e não pode tratar nenhum cliente, nenhuma pessoa, nenhum colaborador, nenhum funcionário, ninguém, achando que essa pessoa é otária. Não existe mais isso hoje. Se você não sabe alguma coisa, o chat GPT vai te responder. Não sei se o Neto tem percebido, tem várias e várias pessoas que têm chegado no meu WhatsApp já com a solução pronta. E a solução de verdade, porque ele chega e fala assim, olha, eu tô com um caso aqui, morreu fulano de tal, e eu perguntei pro chat GPT contando exatamente a história, e o chat GPT me respondeu isso. E tá certo, tudo que ele falou. Aí imagina se eu, Emanuel, não tenho qualidade para atender bem essa pessoa. Olha que doideira. Só que isso também imagina se eu tento falar algo diferente para essa pessoa. Ela já pesquisou no chat GPT. Isso é muito importante hoje, a gente tem que estar muito atento. A gente precisa ser 2 vezes melhor com o chat GPT. Logo depois a gente falou de capital moral. A gente precisa ter uma moralidade acima da média para procurar vender serviços high ticket. Quando eu falo de moralidade, gente, não é ser o santão, não. Eu sou o santão? Claro que não, eu tenho muito mais erros e sou muito pior do que vocês todos imaginam. Muito pior. Mas eu não tenho dúvida de que eu cumpro as minhas promessas, de que tudo que eu combinei com as pessoas eu cumpro, de que os combinados, hoje mesmo aqui, eu tô puto comigo porque eu errei um combinado com o Neto. Eu tinha combinado um negócio com o Neto que o meu prazo era até o dia 31. Como eu errei com ele, eu falei, até eu recombinar, o valor que a gente está combinado é o valor passado. Não foi isso, Neto? Por quê? Porque isso é capital moral. O cara tem que confiar no que eu falei e minha palavra não volta atrás. Ou tomar um prejuízo por conta disso. Mas o prejuízo é totalmente calculado. Por quê? Porque eu, Emanuel, não fiz o que era correto. Depois a gente falou de capital erótico. E aí eu usei a palavra como capital estético. Isso é muito importante de a gente lembrar e de a gente pensar que todo mundo gosta de gente bonita. Gente feia não vende. Gente feia não vence na vida. Gente feia
Gente acima do peso vão me cancelar, vão cortar esse pedacinho para me cancelar. Não tem problema, eu não estou aqui criando regras, eu só estou explicando quais as regras elas existem e como elas acontecem no mundo. Mas é muito importante a gente pensar em capital estético também, ter um rosto organizado, ter uma roupa organizada. Hoje mesmo, mostro aqui para vocês um amigo me encaminhando no Instagram, um outro amigo nosso com um terno desalinhado. E aí ele falou, cara, tem como você dar uma dica para ele do terno que está desalinhado? Olha que doideira. Quer ver? Ó, me encaminhando um rios, tem gente aqui do meu lado vendo. Lembrando que aqui, pessoal, eu estou treinando a minha equipe. Então eu estou falando para minha equipe, olha, o que tem de errado nesse vídeo? Um cara super gente boa, ótimo profissional, tá? Ótimo profissional. E aí eu falei, não sei, mas parece que o relógio está maior do que o braço dele. Olha, o principal erro é o terno gigante nele. O terno, o paletó, e aí, ou seja, o que eu estou mostrando para vocês aqui é uma identificação que a sociedade vê. O cara é super gente boa, ótimo profissional, não era essa a crítica. A crítica era, olha até a vestimenta dele, desorganizada. E hoje a gente chega no tópico de identificação. Pessoal, as pessoas gostam de gente parecida com elas. Você já saiu com um amigo e falou, nossa, mas a gente se parece tanto, parece que a gente se conhece há uma vida, parece que, nossa, nem parece que eu te conheci ontem, menina. Por quê? Porque você criou pontos de identificação com essa pessoa. Quantas vezes isso acontece? Os amigos que você traz de 20 anos, de 25 anos, têm pontos de identificação. É lógico que durante a vida você vai se afastando. Um virou professor de educação física, outro policial, você virou advogado. Essas questões, elas vão cada vez se dissipando mais. Mas, ainda assim, existe um ponto que você fala assim, você tem lá seu grupinho de amigas, existe um ponto que você fala assim, a gente ainda se parece nisso, a gente ainda gosta das mesmas coisas, a gente ainda tem princípios parecidos. Identificação. E nas vendas high ticket, a gente precisa lembrar que o nosso cliente ele também se identifica com o que a gente come, onde a gente vai, o que a gente veste. O meu cliente, o nosso cliente aqui, dentro do escritório, em regra, os clientes com maior ticket vêm através de mim. Esse cliente sabe qual restaurante que eu almoço, ele sabe qual restaurante eu levo minha esposa à noite, ele sabe quem aqui viu o vinho que eu postei no sábado de noite, a foto, todos viram. Quanto custa aquele vinho? Você sabe? Você sabe? Você sabe? Você sabe? O meu cliente sabe. Entende? Eu não postei para a Alexia ver. A Alexia, ela acha bonita, ela é uma foto bonita, mas acabou de entrar o Thiago aqui. O Thiago sabe quanto custa aquele vinho que eu postei no sábado. Por quê? Porque há uma identificação. Eu estou facilitando o meu processo de venda. Quando o Thiago chega, e eu estou falando do Thiago porque ele está aqui na live e é um amigo muito próximo, muito pessoal, que a gente aprendeu a gostar de vinho quase próximo na mesma época, quando ele chega para negociar com o Emanuel, isso eu estou colocando uma hipótese de que ele não me conhecesse, que ele não soubesse quem sou eu. A gente já cria uma conexão. Por quê? Porque a gente tem algo em comum ali, que é gostar de um vinho que ele sabe o preço. Você sabe o preço daquele vinho? Isso é identificação. Por que que muita gente que quer entrar em outro nível, que quer subir um nível de venda, compra um Rolex? Porque, às vezes, para você, um Rolex, se eu estivesse usando um Rolex aqui, você saberia identificar? Saberia? Você saberia? É difícil, por quê? Porque você não está atento a isso. Não é algo que está no seu cotidiano. Quem que no seu bairro usa um Rolex? Mas o seu cliente, o meu cliente, ele usa. Por que que o cara que quer ascender, ele compra uma BMW, ele compra uma Mercedes? Por quê? Porque ele precisa ser aceito com a identificação dessas pessoas. Ah, Emanuel, então para eu vender high ticket, eu tô aqui escutando você, seja na live, seja aqui presencialmente, eu preciso criar uma identificação comprando uma BMW? O que você acha? Claro que não. Eu sou o cara que não tem uma BMW, por exemplo, concordam? Só que a gente precisa saber que essa identificação ela é muito importante. E uma das primeiras que eu busquei, até porque todo mundo aqui conhece minha história, sabe que eu vim do zero e não tinha como eu me identificar com ninguém, comprando coisas caras, e esse não é o meu perfil, vocês me conhecem, sabem disso, concordam? Eu não sou um cara que gosta de ter coisas, de possuir coisas, principalmente caras, sou um cara bem restrito em relação a isso, era a identificação intelectual. Uma das primeiras coisas que eu quis identificar é o meu cliente, e aqui com todo respeito a todas as pessoas que têm opiniões diversas. Eu estou dizendo sobre vendas e estou explicando como o mundo funciona. O meu cliente, ele vota em quem? No Lula ou no Bolsonaro? Ok, então eu vou me identificar com aquele que é o candidato dele. Por quê? Porque isso traz uma identificação. Tá vendo que é uma identificação intelectual? O meu cliente, ele
ele fala muito dos problemas do Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país problemático e ele vê esses problemas de uma forma muito dolorosa, porque é ele que paga imposto, é ele que contrata. Eu comecei a querer estudar todos esses problemas. Por quê? Porque os problemas são os mesmos. Eu nem proponho soluções. Vocês já me viram propor uma solução para o Brasil? Não. Só que eu sei conversar dos problemas. Por quê? Porque há uma identificação intelectual. A gente precisa identificar isso. Ontem a gente conversava um pouquinho sobre redes sociais e isso é super importante. A gente precisa criar canais de identificação com o nosso cliente. E onde a gente cria isso nas redes sociais? Nos stories. Por quê? Porque nos stories a pessoa vai lembrar que a Anaísa é uma advogada foda, mas que de manhã ela faz café da manhã e ela tenta também ter uma slow morning, uma manhã lenta com o marido dela, porque ela valoriza isso. Dá tempo de fazer isso todo dia? Não. Mas você acha que para a pessoa que está te assistindo ali também dá? Claro que não. E aí ela valoriza isso por quê? Porque um dia ou outro que você posta, ela gosta disso, isso é identificação, ela também busca isso. Ela também busca que você mostre que você está usando no seu cabelo o produto que a Virgínia vende. Por quê? Porque vocês duas compraram e ela quer saber se é bom ou se é ruim. E a conexão que vende não é a conexão... Eu tenho certeza que nos stories de vocês, quando vocês postam lá o escritório, quando vocês postam os nossos reels, o número de engajamento é muito menor do que quando você posta um shampoo passando no cabelo, porque o seu cabelo é louro. Não, a identificação vai vir de uma outra mulher loura que ela se identifica com você e ela compra irracionalmente. A compra, o movimento de compra, ele é irracional. A gente já falou isso aqui dezenas de vezes. As pessoas se identificam de várias outras formas. Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas acontecem nos atendimentos aqui com frequência é o cliente chegar para mim e falar assim: todos podem saber o preço daquele rótulo, mas ter sentido o gosto é para poucos. Exatamente, aí o Thiago acabou de comentar que ele está escutando lá. Saber o preço é fácil, é só você procurar no Google aí. Mas ele sabe o preço e sentiu o gosto, por quê? Porque é algo que identifica. Em algumas rodas, não vão tomar vinhos mais baratos do que aquele. Por quê? Porque aquele vinho é um vinho que identifica. Um vinho, eu acho que aquele vinho lá, e o Thiago vai me contar depois se ele é o primeiro vinho do emergente. O emergente que está subindo na vida, ele vai querer tomar um vinhozinho daquele lá, porque é o primeiro néctar que você tem acesso. Lógico que tem outros vinhos muito melhores depois, mas aquele lá é meio padrão que você pode ter acesso. Quando a gente fala de identificação, imagina só, e aqui a gente está falando de vendas no geral. O Thiago, ele é um cara que tem uma loja de varejo de produtos, principalmente voltado para produtos Apple na cidade de Muriaé, concordam? Todos aqui conhecem ele, de acordo? Vocês já viram o Thiago? E eu estou falando aqui de um exemplo que não sou eu. O Thiago, qual relógio que o Thiago usa? Qual celular que ele usa? Qual computador que ele usa? Vocês já viram ele com tablet? Ele nem usa tablet, ele nem tem nada para mexer no tablet, ele poderia resolver tudo no celular. Estou falando isso porque eu sou amigo dele, mas ele sabe que o cliente dele se identifica com isso, o cliente dele quer ser o Apple Boy, o cliente dele não quer ver ele de Rolex. Ele pode ter um Rolex? Acredito que sim, se ele trabalhar, e ele é um cara trabalhador, ele pode ter uma BMW? Pode, mas o cliente dele não se identifica com a BMW, o cliente dele se identifica com ele usando o Apple. O Thiago geralmente é o primeiro cara que eu vou ver os iPhones. Por quê? Porque chegou um iPhone novo, precisa estar na mão dele. Ele está criando identificação com quem está comprando dele. Vocês entenderam isso? Eu não sei se ele está na live ainda, mas depois ele confirma se essa é uma estratégia racional dele, e é lógico que ele vai confirmar que sim, mas por quê? Porque para vender, principalmente Apple, e Apple é high ticket, o mesmo celular que tem Apple, que tem um iPhone, o último é 16, não é? 16 Pro, tem também um Samsung muito parecido, concordam? O Apple custa 8, o Samsung custa 6. O Samsung custa 5, não é assim? Por quê? Porque ali é um produto high ticket. E o vendedor disso, como por exemplo a gente está falando aqui do Thiago, ele precisa criar os pontos de identificação. Vou dar um outro exemplo. Existem estratégias próprias para cada caso. Você acha que se eu fosse um advogado previdenciarista que vende previdenciário para o meu cliente, eu ia postar vinho daquele preço? Não, porque meu cliente não faz ideia do que é aquilo. Eu preciso criar identificação. Quando eu vou atender um cliente previdenciário, eu abaixo até o nível de vocabulário. Porque eu preciso falar palavras que eles vão entender por quê, porque isso é identificação. Quem aqui já atendeu comigo algum dia seguido, onde eu saio de um atendimento super formal, falando super difícil, para no outro vindo, fala meu mano, como é que você tá, meu brother? E aí, como é que tá o rolê lá? Por quê? Porque esse cara se identifica assim. E o que eu quero é vender. Vocês concordam?
Eu não quero simplesmente... O Pedro é um cara muito formal. O Pedro, ele é conhecido por uma formalidade dele, por um padrão dele. O Pedro, lógico que ele não teria dificuldade para isso, mas é dele. E ele não é o vendedor principal que a gente está falando aqui. Estou só falando que, para ter essa habilidade, a gente precisa se amoldar. E moldar com identificação é isso. Vou dar um exemplo para vocês. Todo empresário gosta de carro, gosta de velocidade, é um homem, geralmente. O meu empresário, o ticket médio, ou na verdade o empresário médio que nos contrata aqui, ele é um cara de 25 a 35 anos, que começou do zero, que começou a empreender, que começou a vender alguma coisa e está começando a ganhar um dinheirinho. Esse cara, geralmente, ele é apaixonado por carro, porque a minha geração é apaixonada por carro. O que ele gosta? Kart. Eu posto kart ali, quem comenta são os empresários que pagam boleto aqui. Por quê? Porque é identificação. É criando identificação com o cara. Quando eu falo quando eu posto aqui dividendos, gente, tira onda com vocês. Eu tô postando aqui por quê? Porque esse cara também procura renda passiva. Esse cara também se identifica com isso. Esse cara também, quando tem excesso de capital, pensa onde eu vou alocar o capital. E essa identificação é a identificação que, quando vê, ele já se identificou tanto comigo que ele não consegue pensar em outro advogado. Essa identificação construída nos stories, por exemplo, e aqui eu estou falando de uma identificação no geral. Eu não estou falando da identificação só para o Instagram. Eu estou falando de uma identificação no contexto como um todo. Imagina só, hoje quando eu chego numa roda de empresário, o cara vai falar comigo, qual que é o maior problema de empresário hoje? Que os empresários falam assim, esse é o meu maior problema. Qual que é? Mão de obra. Mão de obra. E qual que é o meu maior problema aqui hoje? Mão de obra. Por que eu estou fazendo um live para treinar vocês aqui? Porque eu estou treinando a minha mão de obra. E é o mesmo problema, ou seja, gera identificação. Tanto que eu falo para vocês, esse é um hack muito importante, eu nunca chego numa roda de conversa falando que eu sou advogado. Nunca, nunca. Por quê? Porque isso vai acontecer. A pessoa chega e o cara tá lá falando, nossa, você não tem ideia, o funcionário me deu um atestado, o imposto atrasou, não sei o que aconteceu. Eu começo a falar com ele, por quê? Porque eu tenho as mesmas dores deles. Eu tenho as mesmas dores, você concorda? Ah, e aí qual que geralmente é a primeira conversa que vem logo depois disso? O cara fala, pô, eu tô recebendo muito atestado. Aí ele fala, e seu escritório lá, o pessoal apresenta atestado? Claro que não, né? Porque lá só tem gente de nível superior. Essa é a primeira objeção. Eles acham que, porque aqui só trabalha pessoas que ou formaram ou estão formando em direito, isso eleva a qualidade do nosso trabalho. Eleva, sim. Aqui a gente tem atestado, a gente tem falta? Não. Mas a gente tem outros problemas. Vocês concordam que o advogado tem que ser um cara que sabe de muita coisa, acima da média? Vocês concordam com isso? E vocês chegaram aqui sabendo o que vocês precisavam saber para ser advogados? Ou seja, eu explico isso para ele. Eu falo, não, você tem um problema, mas eu tenho outro que é oriundo do mesmo assunto. Seu problema é mão de obra, o meu também é. Por quê? Porque a Victória, ela não precisa apresentar um atestado aqui, essa Victória 2. Ela não apresenta um atestado aqui, não é o perfil dela. Só que a Victória, ela precisa aprender tanto sobre o mundo ainda, porque ela sabe lei? Sabe. Só que você precisa aprender a aplicar essa lei para resolver um caso concreto, um problema da vida real dessa pessoa. Que eu preciso treinar ela durante anos, até ela conseguir fazer isso. E ainda preciso criar um ambiente que ela continue trabalhando aqui e pense em construir sua carreira aqui. Isso é muito difícil. Aí o cara entende, olha, ele tem problemas similares ao meu. Estou falando de identificação. Eu, Emanuel, busco muito identificação intelectual. Por quê? Eu tenho aqui agora um cara falando, tava em São Paulo, e aí o cara mandando para mim, vem aqui buscar um Rolex, pode pagar do jeito que você quiser e tal. Observação. O cara em São Paulo mandando mensagem para mim, mandando eu buscar um Rolex para pagar do jeito que eu quiser. Qual que é o nome disso? Capital moral, tá? Quanto vocês acham que custa o Rolex? Chuta. Depende, tem vários valores. Chuta. Tem 50, 100 mil. 130 mil reais. E eu falei, ele, busca aqui, pode pagar do jeito que você quiser. Que isso, gente? 130 mil reais? Dá vontade de pegar o negócio lá e sair correndo. Sacanagem. Eu não gosto, tá? Eu gosto de comprar ações. Eu usaria esses 130 mil reais para comprar Banco do Brasil. Todo mundo me conhece. Mas, além do capital moral, aquilo era... Ele virou e falou, vem tomar um café aqui, por quê? Porque há uma identificação. E ele mandou assim, cara, tô vendo seu pulso direto, tá faltando um Rolex aí, hein? Eu tô com meu Apple Watch aqui, tá tudo bem. Mas essa identificação, ela faz você subir de nível. Porque esse cliente, ele estava ali querendo uma identificação. Por quê? Porque ele se identifica comigo. Ele viu que o que ele vive, o que eu vivo é parecido. Eu conseguiria fazer isso com ele no offline? Não. Por quê? Porque nos stories eu tenho um alto-falante. Para mim, os stories é meu alto-falante. Eu fui na academia hoje. Sabe quantas pessoas tinham na academia? Sei lá, 30. Mas sabe quantas pessoas me viram malhando? Mais de 1000. Ué, como? Eu coloquei no meu alto-falante.
E aí a minha identificação os meus stories todos são 100% pensados para criar identificação com o meu público-alvo. Por que eu posso postar nos meus stories que eu estou atirando se eu sou advogado? Porque isso gera identificação. Se o meu cliente é um homem de 25 a 35 anos empreendedor, essa é a regra, e é o cara que me assiste no Instagram, ele adora atirar. É o sonho de todos eles. Eles ficam assim, me convida, na próxima me chama. Ponto. Eu vou chamar, calma, no meu tempo. O que a tarefa de vocês aqui qual é a identificação do cliente-alvo de vocês? O que a mulher empreendedora, o que a mulher que já contratou vocês, o que ela se identificaria? O que a mãe do autista se identificaria com você? Será que falta você postar mais stories do seu irmão, por exemplo? Por quê? Porque isso cria identificação. Estou dando um exemplo. Será que o seu, em relação a trânsito, será que precisa postar ali alguma coisa a mais em relação a veículo, em relação a trânsito? Victória, em relação ao que o seu cliente se identifica? O que ele precisa ver de você? Talvez o vinho, que já está no momento de você tomar? Não sei. Ou talvez algum tipo de esforço extraordinário, ou talvez a liderança de um... Não sei. Cada um tem que pensar na sua. Mas, para vender high ticket, é preciso gerar identificação. Ninguém compra um produto caro de outra pessoa sem criar identificação. Emanuel, por que os nossos casos melhoraram dos últimos 5 anos? É porque você ficou melhor? Claro. Eu fiquei melhor. Eu me tornei cada vez melhor e o cliente hoje se identifica. O empresário que está jantando no restaurante chique, eu também estou lá junto com ele. Eu também estou no mesmo lugar, no mesmo ambiente que ele. Esse ambiente que eu acessei significa que ele pode me contratar. Vocês entendem isso? Tem alguma dúvida que a gente pode conversar hoje sobre isso? Dúvidas? Observação. Qual que é o erro maior que as pessoas cometem em relação a isso? Eu preciso criar pontos de identificação com o meu cliente, mas eu posso perder quem sou eu, minha essência? O que eu gosto de comprar, gente? Ações. O Banco do Brasil. Todo mundo sabe disso. E aí porque eu preciso acessar um determinado ambiente, vou lá comprar um relógio de 130 mil? Não faz parte da minha vida. E aí eu vou falar que não. Deixar essa resposta clara para ele. Por quê? Porque senão você se perde. Tem gente que se perde. Quantos empresários eu vejo aqui se perdendo? O cara quer andar de carrão, o cara quer morar no Alphaville, o cara quer andar de Rolex, e aí depois a vida dele começa a virar ele começa a correr atrás do rabo. Por quê? Porque aí 20 mil, ele ganhava 20 mil e era muito dinheiro. Agora ele ganha 20, não é nada, porque o custo de vida dele já virou 40. Aí ele começa a querer... Não, eu Emanuel, vejo que o maior erro de identificação que as pessoas cometem é se vender para luxos, bens materiais, que não é o seu momento de acessar ainda. Por isso que uma das minhas estratégias sempre foi identificação intelectual. Quem aqui já viu falando assim, eu voto no candidato, na época de eleição principalmente, eu voto no candidato do meu cliente que está sentado aqui. Por quê? Porque isso é identificação intelectual. Você acha que eu vou debater Lula, Bolsonaro? Eu quero que os dois se explodam. Sabe por quê? Porque nenhum dos dois vão vir aqui sentar para trabalhar, nenhum dos dois vão vir aqui sentar para me ajudar, mas... Se o Lula, se o Bolsonaro ganhar, eu tenho certeza que no dia seguinte eu vou ter que vir aqui trabalhar. Vocês concordam? Então, essa é a mentalidade. A identificação sendo gerada, inclusive, por identificação intelectual. Esse é das estratégias que é minha. Pode ser que amanhã eu mude e amanhã eu esteja numa BMW muito bonita, muito chique, com teto solar maravilhoso e um banco caramelo? Pode. Por quê? Porque cada vez mais eu estou mais próspero e comprar uma BMW está se tornando um patrimônio, um valor menor do meu patrimônio. Pode ser que um dia eu precise disso, mas hoje não é a minha estratégia. É uma estratégia válida? Sim. Ou você já viu algum day trader, algum vendedor de curso, alguma pessoa que está na internet entrar dentro de um Fusca e querer te vender alguma coisa? Não, você se identifica com a prosperidade que você quer também. Então é isso, pessoal. Na próxima live nós vamos falar sobre parcerias B2B. Ela é muito importante. Essa mudou o nosso jogo. O meu maior padrinho na advocacia é um cara que eu fiz uma parceria B2B com ele. Ganha-ganha. Eu indico de lá, ele indica de cá. Daí a pouco sai os dois ganhando. Estou muito satisfeito. Eu acho que a gente faltou uma semana só desde o início do ano e isso aqui é um exemplo de disciplina para vocês. Eu falei que vou fazer e vou fazer 56 lives seguidas, uma vez por semana. Não parem enquanto vocês não conseguirem. Se alguém falar que é difícil, vai lá, faz e tira foto. É nóis. Tamo junto.